Ô Silas, para de balançar, Silas. Olá galera do canal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos que estão no meu canal Pentecoste e Avivamento. Já vai se inscrevendo se você gostar do vídeo, deixa seu like e comente o que você achou do vídeo. Vamos para a palavra, aprendendo com a palavra. Vamos estudar, vamos procurar saber o que a palavra nos ensina. Vamos tentar entender o que a palavra de Deus nos ensina. Praticamente vai ser uma pregação aqui no meu canal. Em João capítulo 4, versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o rego: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo-se logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. É só até esta palavra. O que esta palavra quer dizer para nós é que aquele rego, ele não viu o que Jesus fazia, ele não viu o milagre que Deus fazia, ele não viu um cego voltar a enxergar, ele não viu um paralítico voltar a andar, mas se ele não viu, ele ouviu o que Jesus fazia, que ele curava, que ele libertava, que ele expulsava demônios. Aqui nós vemos uma reflexão da palavra, daquela parte que Jesus disse: bem-aventurados aqueles que não viram e creram, assim como este homem. Ele não viu o que Jesus fazia, mas ele creu o que Jesus podia fazer. Sim, ele foi crendo, porque esta palavra fala sobre um rego que tinha um filho que estava quase morrendo, e ele foi até Jesus com fé e disse: Jesus, salve meu filho, está quase à morte. E Jesus, vem da fé daquele homem, ele disse: como crer se não viu? Aí que está a graça. O milagre é pela fé. Crer na palavra do Senhor Jesus. Porque aquele homem, ele não viu, mas ele ouviu. E ele creu no que ele ouviu, que Jesus curava. E falou para o rego: vai, o teu filho vive. Jesus, ele não saiu do lugar aonde ele estava. Praticamente ele disse: vai, o teu filho vive. No momento que o rego estava pondo a fé dele, dizendo: Senhor, salva meu filho, está quase à morte. Jesus vendo aquela fé no homem. Por isso que na Bíblia fala que ele é o princípio, o início e o fim, que ele é o onipotente, onisciente e onipresente. Ele está aqui, mas também está aí. Então naquele momento o Espírito de Deus visitou aonde que ele estava e o curou. Jesus, vendo a fé daquele homem, ele agiu através da vida do pai do menino que estava morto. Ele agiu na vida daquele homem que tinha um filho que já estava à morte. Jesus, vendo a fé daquele homem, ele disse: vai, o teu filho vive. E a Bíblia deixa bem explicada quando ele fala que Jesus, que aquele homem, o rego, ele creu na palavra que saiu da boca de Jesus, e ele foi de volta para a tua casa. E quando ele foi, ele viu o filho dele, que para ele estava morto, mas quando ele viu o filho dele, viu que o filho dele estava vivo, porque ele creu na palavra que saiu da boca de Jesus. Irmãos, aqui vejamos dois atos de fé, que é aquela fé que não viu, mas creu no que ouviu de Jesus. Também tem aquele ato de fé que ele não viu, mas ele ouviu a palavra de Jesus.
A palavra de Jesus neste tempo é a palavra, é a Bíblia. Jesus usa a boca de profetas através do Espírito Santo de Deus. Aqui fala sobre paralíticos, sobre pessoas que foram curadas. Irmãos, eu vi muito testemunho de pessoas que foram curadas. Eu também já fui usado para curar pessoas e foram curadas. Pessoas foram libertas. Irmãos, naquele momento eu não via o milagre acontecer através da minha vida, atingindo a outra vida. Mas eu creio na palavra de Deus. Porque nada eu fazeria se eu não cresce na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que Ele curou, que Ele salvou, e fala que a gente ainda vai fazer obras maiores do que isso. E se Jesus disse, nós temos que crer na palavra de Jesus. Porque é a palavra que tem o poder de curar. Aquele homem estava triste naquele momento. Aquele homem ele estava num momento difícil, mas ele ouviu. Mestre, Rego, eu ouvi falar sobre um tal de Jesus Nazareno. Ele andou na Galileia, ele fez milagres, fez prodígio. Mestre, Rego, eu aconselho você a ir atrás dele, porque eu creio que talvez este homem que eu tenho ouvido falar possa fazer algo por você. E o Régulo, ele foi no ato de fé. Régulo, ele chegou perto de Jesus. Jesus, meu filho está quase à morte. Cura ele, Senhor, por favor, cura ele. E eu imagino Jesus olhando diretamente aos olhos do Régulo, vendo a fé que ele tinha dentro dele. Porque ele ouviu, mas ele não viu. Ele ouviu, mas ele não viu. E o Régulo foi de encontro com Jesus. Jesus olhou para ele e disse: vá, o teu filho vive. O Régulo agradeceu a Jesus. Mas quando o Régulo ele chegou na casa dele, ele se emocionou porque o filho dele estava vivo. Porque ele creu na palavra que Jesus falou. Ele creu nas coisas que ele ouviu. Ele creu que Jesus podia salvar, curar. Irmão, se você crer no ouvir, você vai crer no ver. Precisamos de ouvir e crer naquilo que Jesus fala conosco. Porque através de ouvir o que Jesus pode fazer, a gente temos que ter fé naquilo que Jesus disse que Ele faz. E se a gente temos fé naquilo que Jesus faz, nós iremos ver a grandiosa graça e misericórdia e poder de Jesus Cristo através das nossas vidas. Aquele Régulo, ele creu no ouvir, e quando ele creu na palavra de Deus, quando ele creu que Jesus fazia, quando ele creu mesmo sem ver, ele creu que aquilo poderia acontecer, e aconteceu porque ele creu no ouvir, ele creu, ele teve fé, ele foi lá diante de Jesus e disse: Senhor, cura o meu filho, sendo que ele não viu Jesus curando pessoas, mas ele ouviu que Jesus curava, e no ato de fé ele não duvidou, ele foi diretamente para Jesus, porque era a única chance dele. E quando a gente crê em algo, a gente tem que ter certeza naquilo. Quando a gente quer algo, a gente tem que ter firmeza naquilo que a gente queremos na presença de Deus. Se Deus fala com você que Ele vai te dar, não duvide de Deus, porque Ele tem poder para dar. Ele não é Deus para que minta, nem Deus para que se arrependa. Deus, Ele vai te dar aquilo que tu merece. Mas se você tentar sair da presença de Deus, aquilo que Ele disse que vai te dar, Ele vai adiar para mais para frente, porque você está desviando do caminho de Deus. Faça por merecer. Aquele homem, ele creu
na palavra de Jesus. Chegando lá, ele viu o filho dele vivo, porque ele creu. Irmãos, esta palavra fala sobre elementos da fé, porque a Bíblia fala que a gente seremos salvos pela graça, mas também está escrito que a gente também seremos salvos pela fé. Não há graça sem fé, porque a graça e a fé trabalham junto. A fé é amiga da graça, porque se a gente tem fé, a graça nos sustenta, a graça nos fortalece, a graça, porque a Bíblia fala que a graça nos basta. A graça, a misericórdia de Deus. A fé e a graça trabalham junto. E se Deus falou que Ele vai fazer algo na tua vida, algo que você nunca viu, creia no impossível que Deus irá fazer. Deus é contigo, irmãos. Deus ama cada um de nós. Ele tem obras maiores para nós. Não precisamos de ver para crer. Nós precisamos de ouvir o que Deus fala e crer naquilo que Deus fala com nós. Temos que crer na palavra de Jesus. Temos que crer nos milagres. Nós temos que crer na santa palavra. Nós temos que crer na promessa de Jesus. Porque, como eu sempre digo, os carnais não compreendem as coisas espirituais. Nós enxergamos pela fé. E quando nós enxergamos pela fé, a razão não consegue compreender aquilo que a fé vive, porque a fé, ela vive algo sobrenatural, além da compreensão, além da razão do ser humano. A graça, o poder de Deus vai muito mais além do que a compreensão humana. Por isso que a gente temos que enxergar na fé, porque a fé é a razão do sobrenatural. Muitas pessoas querem enxergar com a razão, mas a fé vai além da razão, vai além da compreensão humana. Aquele homem, ele foi com a razão de uma coisa até Jesus. Ele foi com a razão que Jesus iria dar a vida ao filho dele. Mas ele também foi com fé, porque ele creu que o sobrenatural iria acontecer com o filho dele. A razão, eu creio que Jesus vai curar meu filho. A fé faz o milagre acontecer. A razão não consegue explicar o que Jesus fez, mas a razão faz você ter certeza daquilo que você vai fazer. Diferentes, né? Creia na palavra de Deus, porque Deus irá cumprir na tua vida, que Deus irá concretizar coisas grandiosas na tua vida. Deus irá fazer o impossível acontecer e nenhum ser humano irá compreender do sobrenatural na tua vida. Deus tem coisas grandes para ti. Deus tem coisas maravilhosas para ti. Mas diz assim o Senhor, para crer na palavra dele, para crer no milagre que ele faz, para crer no Senhor Deus único e poderoso. Aquele homem, ele olhou com os olhos da fé, porque ele creu, ele ouviu. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, alimenta da palavra de Deus, tem fé na palavra de Deus, a gente irá ver o sobrenatural acontecer, porque a gente colocou a fé naquilo que Deus tem prometido. Nós colocou fé naquilo que Deus tem nos falado. Nós colocou fé em Deus. Temos que colocar nossa fé no Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o único que salva, é o único que restaura, é o único que cura. Deus poderoso. Aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Inscreva no canal.